Olá, catequista! Chegamos ao Concílio Vaticano II. Pensar a Igreja a partir desse evento é algo muito importante. O Concílio Vaticano II aconteceu na década de 60, entre 62 a 65, uma convocação do Papa João XXIII. O que para nós aqui vai ser proposto é tentarmos identificar o que será que estava na mente e no coração do Papa João XXIII ao convocar um concílio. Muita gente foi pega de surpresa na época. Afinal de contas, o concílio é o maior evento, a maior assembleia realizada pela Igreja. E quando acontece um concílio, muita coisa vem pela frente. Então, naquela época, nos anos 60, alguns na Igreja pensavam assim: as ciências estão evoluindo, as culturas evoluindo, muitas escolas laicas, muita gente pensando diferente. Vivemos duas grandes guerras, fora as pequenas, as menores guerras. O mundo passava por grande questionamento. É um mundo secular, ou seja, é um mundo sem fé. É um mundo que precisa ter fé. Alguns diziam as ciências estão corretas, o pensamento positivista, que invadia alguns círculos universitários. Outros diziam, não, é preciso ter fé, as ciências estão erradas. E aí? Então, muita gente, quando escuta a convocação de João XXIII, de um concílio, já traz à mente esse embate. Puxa, não é muito arriscado entrarmos num assunto tão polêmico quanto esse naquela época? Então, alguns foram contra essa convocação. Outros falaram, até que enfim chegou a convocação, porque vamos tentar oferecer uma igreja mais atualizada aos tempos. Aqueles que diziam que talvez não fosse adequado um concílio, eles tinham uma certa tendência de achar que a igreja precisava continuar como estava. Portanto, sem muito diálogo. E alguns dentre esses chegavam a afirmar que salvos somente seriam as pessoas que estivessem dentro dessa igreja. Os que estavam fora não seriam salvos. Os que receberam com bom grado a convocação, eles tinham uma tendência de pensar: fora da igreja há tanta gente que faz a caridade, que faz o bem. Muitos desses são também protagonistas do reino. Quantos na guerra, nas guerras mundiais, mesmo não sendo cristãos, se debruçaram em serviço às vítimas, acolheram refugiados. Quantos praticavam já a caridade em várias formas de humanismo? E aí? Como fazer? Como lidar com isso? E na cabeça do Papa João XXIII, é difícil para nós dizermos o que estava lá. Mas é possível nós fazermos um ensaio. João XXIII queria uma igreja que dialogasse com o mundo, que fosse amiga das culturas, das pessoas que pensam diferente. Uma igreja que fosse uma potencializadora do que há de bom no mundo. E que não fosse, talvez, aquele centro, um rebanho central, no qual todos deveriam entrar para ser salvos. Esse espírito do Papa João XXIII é muito forte. Eu convido vocês, quando tiverem um tempo, procurem no YouTube um vídeo no qual ele faz o famoso discurso da lua.
ou sobre a lua. Ele fala de improviso. Naquela época era difícil um papa falar de improviso. A multidão, por ocasião da abertura do concílio, ela vai a Roma e aquela multidão faz uma peregrinação na praça do Vaticano, muito belíssima, com velas, uma atitude de oração. E o Papa, então, direciona a palavra àquela multidão e nesse discurso ele fala coisas belíssimas, de improviso. E uma delas que ele diz é assim: nem a lua, em 4 séculos, viu um espetáculo tão belo quanto esse que está acontecendo hoje. Há 4 séculos atrás, houve o Concílio de Trento. Foi um concílio importante, 1545. Depois nós tivemos, há 100 anos atrás, antes do Vaticano II, nós tivemos o Concílio Vaticano I, mas que foi interrompido por uma grande guerra. Então, eram 4 séculos que separavam Trento do Vaticano II, praticamente 4 séculos. E aquilo era, segundo a visão do Papa, um espetáculo belíssimo, que até a lua se alegrava. Depois ele ainda diz assim: um Papa, um irmão de vocês, um fratello. Ele coloca o Papa como um irmão e diz assim, que se tornou pai pela bondade e vontade divina. Ele não nega a paternidade do ser Papa, mas coloca-se como um igual ao povo. Entendam bem, não igual em ministério, mas igual em dignidade batismal. Isso é um grande avanço. Depois ele ainda menciona palavras que alguns podem passar desapercebidas. Portanto, para nós não vão passar, não. Ele diz assim: quando vocês voltarem para casa, vão encontrar as suas crianças. Talvez haja alguma lágrima para enxugar no rosto das crianças. Enxuguem. Façam carinho. E diga que é do Papa. Ele mostra uma igreja que entra nos lares, que deseja entrar nos lares, que deseja entrar na intimidade das pessoas. Ela mostra um Papa, um clero que deve ser carinhoso, que deve estar próximo, que deve estar a serviço do povo. Esse é um espírito que está na convocação do concílio. O concílio começa, vem bispos e especialistas do mundo inteiro, grandes teólogos, entre eles, na época, um dos teólogos era o Ratzinger, que depois tornou-se cardeal e papa. Era um teólogo da época chamado de progressista, porque ele desejava mudanças. O concílio era para ser breve, segundo alguns, mas ele demora 3 anos, por quê? Os conciliares decidem tratar temas polêmicos. E aí entrou na pauta temas que precisaram de muitas discussões, de muitos grupos de estudos, debates, votações, para se chegar numa unanimidade. Quando eles aprovavam um documento no Concílio Vaticano II, não significava que eles votavam 50% mais um. Eles buscavam a unanimidade. E até chegar nessa, era muita discussão. E, dentre essas discussões, trataram de temas polêmicos, como a relação com as pessoas de outras religiões, o mundo da educação, o mundo da comunicação, a questão da interpretação da Bíblia, sobre a própria igreja, como refletir, como é que a igreja precisa agir no mundo, com relação à política e etc. Temas importantes que fizeram diferença no Vaticano II. Também temas como
a vocação laical, batismal, a vida dos religiosos, religiosas, religiosos, dos presbíteros, dos bispos, são temas tratados. Alguns temas foram tão polêmicos que ficaram para um segundo momento. Mas não temos tempo aqui para falar de cada um desses livros. Sobre a igreja, há um livro específico, ou um documento, chamado Lumen Gentium, que significa a luz dos povos. Essa luz dos povos é o Cristo. E a igreja é aquela que é chamada a irradiar essa luz do Cristo em todos os espaços e tempos. Uma palavra eu quero chamar a atenção e a partir dela puxar uma outra, para tentarmos entender a base da eclesiologia do Vaticano II. Uma palavra é a palavra diálogo, talvez a palavra mais referencial do concílio. O que significa esse diálogo? A Igreja do Vaticano II não se entende mais como centro, mas como uma servidora. Se na Idade Média havia um centro e todos deveriam vir a esse centro, os tempos mudaram e a Igreja entende que ela é chamada a inculturar-se, a mergulhar nas culturas e em cada cultura propor um diálogo em vista da potencialização do reino de Deus. A igreja vai de mãos vazias para esse diálogo? Não. A igreja vai com a proposta mais digna e valiosa que possa existir, que é Jesus Cristo. A igreja anuncia o Cristo, as suas verdades, as suas convicções, os seus valores, o seu evangelho. Mas não anuncia de forma impositiva. Ela propõe como um diálogo para que, à luz do Cristo, nós seres humanos possamos nos entender melhor como nós mesmos somos, como montar sociedades, como tomar decisões, como produzir cultura, como buscar a verdade, como praticar o bem. Jesus é a referência. Então, a Igreja do Vaticano II propõe o Cristo, mas propõe com amor, em forma de diálogo. De tal forma que hoje, sobre temas polêmicos, quaisquer que sejam, como o aborto, por exemplo, podem as ciências discutirem o que quiserem. Essa discussão não estará completa se também na mesa de discussão o Evangelho de Jesus Cristo não for considerado. Essa é a eclesiologia do Vaticano II. É de propor o Cristo como luz para todas as coisas. Ao mesmo tempo que ela propõe, eu quero chamar a atenção para outra palavrinha, que é a palavra serviço. Ela propõe o Cristo e se coloca a serviço. Sabe quando a igreja será desatualizada? Jamais. Por quê? A vocação primeira da igreja que dialoga é servir. E sempre haverá a quem servir. A igreja serve à verdade, serve às culturas, serve aos valores, serve às pessoas. Veja bem, ela serve a você, a mim. O quanto nós nos amamentamos no seio da igreja. O quanto nós crescemos nela. O quanto ela se torna para nós fonte para a nossa vida. Isso é um dom que nós de graça recebemos. Então o Concílio Vaticano II diz, a igreja vai servir. Vamos servir as ciências, as culturas, aos povos, mas não a qualquer mazela. Vamos servir aos valores do Evangelho que já estão nesses meios. Essa é a teologia do diálogo, a teologia do Concílio Vaticano II.
E aí o Vaticano ainda propõe algo mais. Esse diálogo, ele é feito por quem de forma protagonista a partir da Igreja? Ela é feita pela Igreja como um todo. Essa Igreja já tem uma teologia, ela já tem uma doutrina, ela já tem o seu sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E aí os ministros ordenados têm a sua função de zelar, de promover, de celebrar, de governar esta Igreja. E todos nós, batizados, iguais em dignidade, nós somos chamados a ir às fronteiras do mundo, lá onde dificilmente alguns ministros terão condições, por questões de tempo, muitas vezes, para chegar. Então, a Igreja do Vaticano, a partir de cada batizado, propõe esse diálogo e serviço no mundo da política, no mundo das ciências, no mundo da comunicação, no mundo da solidariedade, no mundo da educação de crianças, educação superior, enfim, no mundo da cultura como um todo. Lá na saúde, por exemplo, onde um enfermeiro, um técnico, um médico, alguém pode estar ajudando num processo terapêutico, aí está a Igreja. Numa sala de aula, onde há um cristão ensinando matemática que seja, aí está a Igreja. Onde há um administrador numa empresa sendo mais humano, aí está a Igreja. Onde há um pai, uma mãe de família, zelando por sua família, dedicando-se, aí está a Igreja. Essa é a maravilha da Igreja do Concílio Vaticano II. Para concluir, eu gostaria de chamar a atenção sobre um ponto. Todos vocês já devem ter ouvido, ou às vezes não, a palavra comensalidade. Uma palavra complicada, mas para dizer algo que você já faz. Comensalidade é aquele ato de preparar algo com carinho para alguém. Por exemplo, quando você foi convidar alguém para almoçar ou jantar na sua casa. Seja a sua casa mais simples, ou seja a sua casa de melhores condições econômicas, isso pouco importa. Importa que houve uma mesa. A qualidade da mesa não importa. Importa o carinho com que você arrumou aquela mesa. Quando você pensou em fazer o alimento, não importa o alimento. Importa que quando você foi prepará-lo, você pensou nas pessoas que convidou. Será que gosta disso? Será que não gosta? Vou colocar mais pimenta, menos pimenta? Você pensou, vamos tomar o quê? Você arrumou a mesa, colocou o melhor prato que você tem, o melhor talher, o melhor copo, limpou a casa e recebeu a visita. E quando você recebeu a visita, você não deixou ninguém de fora. Pode ser que tenha vindo pai, mãe, filho, possa ter trazido parente, etc. Você acolheu a todos. A Igreja do Vaticano II é esta Igreja da comensalidade. Ela é chamada a ser essa Igreja que acolhe a todos na mesa da palavra, na mesa eucarística. É uma igreja que se abastece na Eucaristia e na palavra, mas que quando vai ao mundo é comensal com todos e coloca ao centro da mesa o alimento da vida, o alimento da ecologia, da dignidade da vida. E não importa com quem esteja sentado, ela celebra a Eucaristia no dia a dia, no mundo concreto, no mundo real. Esta é a igreja que todos nós somos convidados a ser e viver, a Igreja do Vaticano II.